E o programa de hoje já começa daquele jeito que eu já te aconselho a ir buscar um copo com água. Porque eu confesso que é um dia difícil. É um dia daqueles que eu não consigo trazer um sopro de esperança na justiça brasileira. Guilherme Magalhães Sikorski. Você lembra desse nome? Esse rapaz, de 26 anos, saiu hoje do presídio depois que a justiça concedeu um habeas corpus a ele. Guilherme foi preso. Guilherme é esse que aparece na tela do Cidade Alerta Minas neste momento. O Guilherme atropelou propositalmente um rapaz do centro da cidade de Araguari em outubro desse ano. Um crime que aconteceu na madrugada do dia 4 de outubro na rua Nader Curi. Vitor, a vítima do atropelamento, ficou 34 dias internado. 34 dias lutando para se manter vivo. Mas, infelizmente, no dia 9 de novembro, o Vitor não teve mais forças. O Vitor partiu depois de uma luta gigantesca. Hoje, dia 2 de dezembro, nenhum mês que a família enterrou o Vitor, o Guilherme conseguiu um habeas corpus. Sabe o que isso significa, meu querido telespectador, minha querida telespectadora? Que a qualquer momento, este jovem, com um histórico criminal grande, vai sair do presídio. Ele ainda não saiu. Acabei de receber a informação de que ele ainda não saiu, mas o habeas corpus já foi concedido. O advogado dele, inclusive, já está lá na porta do presídio esperando ele para trazê-lo de volta para casa. Para trazer o Guilherme de volta para os braços do papai e da mamãe. Para receber o Guilherme com um banquete, brindando com taças de vinho, talvez, uma champanhe. Para comemorar a liberdade de um homem que estava bêbado e atropelou propositalmente um rapaz que estava voltando para casa junto com amigos. Os amigos sequer conseguiram apagar a lembrança daquele funeral, que aconteceu no dia 9 de novembro deste ano. A dona Luciana, minha querida xará, ainda se recupera de tudo que ela viveu nesses últimos meses. E essa mulher não vai poder receber o filho dela de volta. Não vai poder esquentar a janta para esperar o Vitor, porque o Guilherme tirou a vida dele. Para você que não lembra direito dessa história, eu faço questão de contar. Tô com papel e caneta na mão porque eu fiz várias anotações. Tô virando aluna do BAT. Trabalho agora só com anotação, que é para não esquecer nenhum detalhe. Vitor, eu quero a foto do Vitor. Tem a foto do Vitor? Vitor, um rapaz muito querido, muito alegre, muito cheio de vida, apaixonado por hip hop, adorava dançar. O Vitor é esse aqui. O Vitor era um rapaz que adorava dançar, ficar na companhia dos amigos, muito querido, cheio de amizades. Filho da dona Luciana, mulher guerreira, que, como ela mesmo disse, leva o sustento para dentro de casa, lavando vaso. Trabalha na faxina, no pesado. A duras penas, estava lá ralando para criar o Vitor. O Vitor é um menino também muito guerreiro, muito trabalhador, muito consciente das suas responsabilidades. Já estava ali desde cedo trabalhando, porque o sonho dele era montar uma loja de roupa. O Vitor era muito estiloso, gostava de andar sempre arrumado, dançava, então era a paixão da vida dele. O menino aí, ó, cheio de marra. Mas era um doce de menino. No dia 4 de outubro, na verdade no dia 3 de outubro, o Vitor saiu de casa e disse para a mãe dele: mãe, vou encontrar os meninos ali na praça e vou ficar por ali, a gente vai ensaiar, depois a gente vai bater um papo, daqui a pouco eu volto para casa. Ela falou: vai com Deus, meu filho. Tudo bem, era o hábito do Vitor. Vitor saiu, foi ao encontro dos amigos dele. Dona Luciana disse que naquele dia eles tiveram um ensaio ali, estavam dançando na praça, coisa que eles faziam sempre.
E aí, durante a madrugada, ela começou a mandar mensagem, né, filha, vem pra casa, já tá tarde. E aí os pais dos outros meninos, um grupo de 7 a 10 pessoas, também começaram a mandar mensagem dizendo pro pessoal ir embora, porque já estava tarde, já estava perigoso. A praça onde esses meninos estavam, ela estava aqui e a rua que passa na frente, ela é mão única. Mão única. Aí os meninos estavam descendo essa rua. Isso já era madrugada do dia 4. Ele saiu na noite do dia 3, já era madrugada do dia 4. Quando eles estavam descendo essa rua, veio um carro maluco, em alta velocidade, na contramão. E aí os meninos começaram a gritar, ô, é contramão, é contramão. O que a gente sempre faz, né? Eu, pelo menos, sempre aviso quando o motorista tá fazendo alguma coisa errada, mas às vezes a pessoa tá lá, não conhece a cidade, é de fora, você avisa, é contramão. E seguiram a vida deles. A pessoa que estava dirigindo não gostou. A pessoa que estava dirigindo resolveu parar para tirar satisfação com o grupo. E aí, o negócio ficou feio, porque parece que esse motorista começou a agredir o pessoal. Vocês estão assustadinhos, é só uma brincadeira, teria dito o motorista. Esse motorista desceu do carro logo depois. Eles falaram, não, cara, a gente só tá te avisando, você tá na contramão. Pô, tá colocando em risco todo mundo aqui. Aí um dos meninos que fez essa abordagem, inclusive, estava com a namorada, a Tainá, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Tainá tava grávida. Tava ali junto com o namorado, com uns amigos. E aí ele falou, poxa, cuidado aí na rua, né? A gente só te alertou porque você tava na contramão. Minha namorada tá aqui grávida, é um perigo. E aí ele começou a fazer manobras. Acelerar, cavalinho de pau, começou a fazer manobras ali na região. E aí os meninos falaram, meu, para, você tá doido? Você vai machucar alguém. Segundo, todo o grupo que estava lá no local, que foram ouvidos em momentos separados, todos eles relataram a mesma versão. O motorista do carro, que mais tarde descobriu-se ser esse aqui, desceu do carro e foi pra cima da galera dizendo, eu vou mostrar pra vocês, tô armado, vocês estão muito assustadinhos, estão com medo. E aí o rapaz, namorado da Tainá, falou pra ele, cara, vai pra casa, você não tá bem, você bebeu, tu tá bêbado, entra no carro e vai embora. Alguma coisa aconteceu naquele momento que o Guilherme perdeu o controle. Já estava descontrolado, mas ele ainda ficou mais fora de si. Quando o Guilherme se afastou, o grupo continuou andando. Ele entrou no carro, acelerou e foi para cima do grupo. O grupo estava caminhando rente à calçada. O grupo estava aqui, caminhando. O Guilherme veio com o carro aqui do lado, em altíssima velocidade, e jogou para cima do grupo. Algumas pessoas conseguiram escapar. O Vitor, infelizmente, não conseguiu correr. E esse é o momento em que ela atinge o Vitor, que é arremessado contra o muro e fica preso ao muro. Essas imagens foram cruciais para a polícia entender que a ação do Guilherme não foi um acidente. Para que a ação do Guilherme foi... Eu não gosto nem dessa foto do que ele tá com um cachorro, porque ele fica com cara de bom moço. O doguinho, tadinho, não merece nem estar nesse colo. Tá humanizando demais a figura. Essa foto com o cachorro aí tá me irritando. O cachorrinho não precisava nem estar sendo exposto. Vamos respeitar pelo menos o doguinho. O Guilherme arrancou, mesmo sabendo que ele tinha atingido o Vitor, ele foi embora. Largou o Vitor para trás, preso a uma grade que foi arrancada. Foi um pouco mais para frente e começou a encenar uma história dizendo que ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto do grupo. Em um momento ali, o boletim consta que ele teria dito até que levou uma facada. Umas coisas completamente sem pé nem cabeça.
Só que os amigos do Vitor já tinham acionado a polícia militar e logo a viatura chegou. Quando a viatura chegou, o Guilherme ainda tentou fugir do local do acidente. Ele estava um pouco mais à frente, mas ainda estava muito perto. Ele ainda tentou fugir do local do acidente. O que eu estou contando para vocês é o que está documentado. Ele tentou fugir, mas ele acabou sendo abordado. Depois de ele matar o Vitor, que ficou 34 dias internado, eu tenho que, em pleno dia 2 de dezembro, às 6h10 da tarde, dizer para vocês que a Justiça entendeu que tudo bem ele responder esse processo em liberdade, pelo menos por enquanto. Enquanto a dona Luciana está presa à saudade, à dor, enquanto a dona Luciana sequer conseguiu se desfazer do quarto do filho dela, que não está mais aqui, a Justiça entendeu que o Guilherme poderia voltar para casa. O habeas corpus foi concedido, sabe Jesus pautado no quê? Mas entendeu que esse rapaz, que já tem mais de 10 passagens pela polícia, passagens de tudo quanto é tipo, inclusive de ameaça contra uma ex-namorada, uma história horrorosa, ele agora está em liberdade. Quando a família do Vitor e os amigos receberam essa informação de que o habeas corpus havia sido concedido e que o Guilherme pode a qualquer momento sair da cadeia e voltar para casa, eles fizeram uma manifestação. E a nossa equipe acompanhou. A dona Luciana, no dia do acidente, ela deu entrevista para a nossa equipe e ela já estava arrasada. Quando nós fomos novamente conversar com a dona Luciana, um mês depois de tudo isso ter acontecido, um mês depois do filho dela ter partido, ou um pouco depois de uma semana, aliás, ela até estava um pouco mais forte, porque ela pelo menos estava com o coração levemente em paz, porque o Guilherme, o homem que causou tanto sofrimento a ela, estava na cadeia. Ainda havia um pingo de esperança na justiça. Agora, a mulher que nós encontramos na cidade de Araguari é outra. É irreconhecível. É uma mulher com um semblante triste, com a revolta muito maior do que a dor e carregando uma decepção muito grande. Afinal de contas, ela não poderia imaginar que algum juiz fosse entender que era possível conceder um habeas corpus para esse rapaz. Vou repetir, que já tem várias passagens pela polícia, que atropelou propositalmente, um crime que foi registrado por câmeras de segurança. Ela jamais poderia imaginar que algum juiz fosse compactuar com isso e conceder um habeas corpus. Você vai acompanhar comigo agora um trecho da entrevista que a dona Luciana concedeu à nossa equipe hoje à tarde. E eu confesso para vocês que é muito difícil falar sobre esse caso, porque a gente se coloca no lugar dessa mãe, né? Uma mãe que não vai mais ter o cheiro do filho, que não vai mais ter o abraço do filho, que não vai conseguir vê-lo de forma alguma mais, a não ser por fotos e por lembranças. E é uma revolta dessa mãe que ela externou e compartilhou conosco. Olha só. Isso é revoltante, né? É revoltante. Porque, gente, dia 9 agora, né? Faz um mês que eu enterrei meu filho. E depois é um pedido desse. E a soltura desse rapaz é revoltante. Porque eu falo assim, cadê a lei? Porque nós que é minoria, pequenos, o que tem por nós é a lei. É a lei. Não tem dinheiro, então é a lei. Nós corremos atrás da lei por quê? Para a lei fazer justiça. E quando eu corri atrás da lei, ela me faltou. Ela falhou comigo, como humana, como cidadã. Meu filho é nascido e criado aqui, ele é filho de Araguari, entendeu? E eu tô pedindo só justiça, não tô pedindo dinheiro de ninguém não. Porque eu particularmente até um dinheiro amaldiçoado. Com um cara desse, em liberdade, esse Guilherme aí em liberdade, é muito injusto, gente. Faz as contas aí, vai fazer um mês que eu enterrei o meu filho. Vai fazer um mês que eu fui lá na Frederico Ozanam para velar o meu filho. Os amigos dele se despedir dele. Vai fazer um mês ainda, vai fazer um mês no dia 9. E esse cara vai em liberdade. Eu não acho isso justo, não. Acho isso desumano, desrespeito.
E ela não está errada. Ela não está errada. O que é desrespeitoso, o que é desumano, é alguém ainda querer comparar o sofrimento de uma mãe que perdeu o seu filho com uma mãe que agora vai poder, apesar de todas as coisas, dar um abraço no menino que estava preso com 3 celulares, carregador, uma vida tranquilinha dentro da cadeia. O que é desrespeitoso, o que é desumano, é a falta de capacidade da nossa justiça em entender que um atropelamento causado propositalmente é motivo mais do que suficiente para manter uma criatura dessa atrás das grades. Foi um homicídio. Não foi acidente. Não foi uma fatalidade. Foi um crime. Crime que eu não consigo entender por que é que a justiça fez assim. Não dá. Eu queria conversar com esse juiz. Tem alguma justificativa? Ele não foi lá simplesmente escanetou o negócio. Não, ele está pautado em alguma coisa para conceder esse habeas corpus. E eu espero que não seja no sobrenome do rapaz. Não seja na branquitude da pele. Não seja no padrão da classe média. Porque a justiça com preto, pobre e favelado funciona de uma forma, né? Agora, quando é alguém que tem sobrenome, tá aí, ó. Outubro, novembro, dezembro, vai fazer 2 meses que matou uma pessoa, vai sair pela porta da frente da cadeia com todas as pompas. Minha nossa, não tem condições o que eu tenho que mostrar nesse programa. A gente trabalha achando que vai conseguir mudar, não muda. É uma podridão, é um negócio que parece que incentiva quem já é ruim a ser pior ainda. E aí eu vou falar o que pra Luciana? Eu vou falar o que para essa mãe que logo depois de enterrar o filho ainda aceitou receber a nossa equipe para agradecer por todos os esforços? Para essa mãe que confiou no trabalho da polícia e que de fato fez um trabalho impecável? O que eu vou falar para essa mãe quando eu disse para ela que a justiça ia cumprir com o seu papel? É esse o papel, justiça? É isso que vocês me fazem? É essa a defesa do cidadão de bem? Porque eu acho que a avaliação do cidadão de bem aí tá errada. Algo me diz, não sei por quê. Tem que ser branco, tem que ter sobrenome. Tem que ser playboyzinho. Tem que ser o quê para conseguir? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Na época do crime, nós conversamos também com uma amiga do Vitor, a Tainá. A Tainá, no dia do acidente, estava junto. Ela estava grávida, prestes a ganhar neném. Estava do lado de casa, ela mora ali do lado da praça. Estava ali curtindo aquela brisa, ali com os meninos, tomando um ar. Estava calor pra caramba naquele dia. Ela estava ali com eles e com o companheiro dela. E ela viu o que aconteceu. A Tainá é uma das principais testemunhas desse acidente. Você vai relembrar comigo agora a entrevista que a Tainá deu logo depois desse atropelamento. E é ela contando os detalhes. Alguém que estava lá, que viu tudo de perto e que por pouco escapou da fúria do Guilherme. Ele veio descendo na contramão. Só que como ele estava muito rápido, a gente assustou e correu. No a gente correr, ele parou o carro e falou pra gente que a gente estava muito assustadinho, que era só uma brincadeira. O meu namorado avisou pra ele de que ele estava na contramão, avisou pra ele, falou, nossa, moço, não faz isso, eu tô com minha namorada grávida. Você porque na grávida. época eu estava grávida, há 3 dias de ganhar neném, ele avisou e avisou que ele estava na contramão. Ele parou o carro na posição certa e falou, ah é? Tô na contramão, vou ensinar pra vocês, eu tô armado. E desceu do carro na menção de pegar uma arma. Na hora que ele fez isso, meu namorado segurou ele, falou pra ele, entra no carro, vai embora, você tá bêbado. Porque ele estava aparentemente embriagado, colocou ele no carro para ele ir embora, ele entrou no carro e começou a dar cavalinho de pau no quarteirão. Ele subia e descia na contramão na tentativa de tentar atropelar um de nós. Logo depois em que o Vitor foi atropelado, entra aquela parte que eu contei para vocês do Guilherme tentar fugir do local do acidente. Mas quando o Túlio Amâncio esteve lá na cidade de Araguari, a Tainá mostrou pra gente onde, especificamente, o corpo do Vitor ficou preso. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho especificamente para vocês terem uma rasa dimensão da velocidade que esse rapaz estava.
da violência dessa batida e de quão inescrupuloso foi esse garoto. Pode soltar. Você viu o momento do atropelamento? Vi. Você lembra? Eu tava descendo ali na esquina, a gente já tava. O Vitor estava correndo aqui. Ele tava correndo do lado de lá da rua e ele tentou atravessar a rua para subir aqui para poder esconder naquela árvore. Então a intenção do Vitor era subir aqui na calçada. Era subir nessa calçada para esconder naquela árvore. Na hora que ele pisou aqui, ele bateu com o carro no Vitor, arremessou o Vitor na grade. Sim. Ele ficou arremessado nessa grade aqui. Aqui, ó, a grade, ela tá até... Dá pra ver que tem uma solda aqui, ó. Pode fechar aqui, Ismael. Tem uma solda aqui, porque a grade soltou. Ela soltou e emborcou pro lado. Ela tava toda aberta. E o Vitor caiu ali embaixo. Com o impacto do Vitor, a grade soltou. Você viu o tamanho da e força? encolheu. Sim. E aí ele caiu aqui. Ele caiu ficou caído aqui no chão. Tem até uma marca aqui, ó. Essa marca aqui é do sangue do Vitor. Isso, é do sangue que saiu da boca dele. Sim. Porque ele não teve nenhum corte, essas coisas. Mas esse sangue aqui é o que saiu da boca dele. Aí ele bateu num carro que estava estacionado aqui debaixo dessa árvore aqui. E rodou lá embaixo. E ficou parado lá. Aí lá ele tentou fugir para pedir socorro, porque ele tentou alegar que a gente tentou assaltar ele. Isso, o motorista do carro, que provocou tudo, o que Isso. teria discutido com vocês na praça. Isso. Aí ele correu para a esquina na tentativa de pedir socorro, alegando um assalto. E ficou parado. Aí a gente já pediu socorro, já chamou a polícia. E aí, mesmo depois de vocês acompanharem tudo isso, da polícia ter ouvido, da polícia ter encerrado o inquérito, da polícia ter feito o seu trabalho da melhor forma possível, o Guilherme Sikorski está na rua. Na verdade, ainda não saiu. Vai sair. A qualquer momento. O Júnior Oliveira foi quem acompanhou hoje toda a movimentação na cidade de Araguari, foi quem conversou com a dona Luciana. Ele vai falar ao vivo comigo agora, porque o que aconteceu? O Júnior também conversou com o advogado do Guilherme. E aí, de jeito algum, de forma alguma, eu vou desrespeitar a figura do advogado que está ali cumprindo o seu papel. Ele foi contratado para fazer isso, é o trabalho dele, é o que ele sabe fazer, ele estava trabalhando. Então não vamos demonizar a figura do advogado, vamos tratá-lo com todo respeito, até porque ele foi muito respeitoso com a nossa equipe também, entendendo o momento delicado em que a outra família passava, que a família da vítima passava, mas ele estava ali para resguardar os direitos do cliente dele. Tudo dentro da legalidade. Agora, o que não está dentro da legalidade era a forma que o Vitor estava dentro da cadeia. O Guilherme, que o Guilherme estava dentro da cadeia. Porque o Guilherme, recentemente, confere para mim que dia da semana que foi, por favor, porque a Secretaria de Segurança até confirmou essa informação de que ele foi encontrado dentro da cela com celulares e carregador. Aí o que causou muita estranheza na família do Vitor e nos amigos foi o seguinte: enquanto o Guilherme estava preso, foi criado um perfil no Instagram chamado Justiça por Vitor. Amigos e familiares, no dia 25 agora, então, foram encontrados esses celulares e carregadores. Muito obrigada, Nilson. A secretaria confirmou que, de fato, foi encontrado esse material dentro da cela dele. E durante o tempo em que o Guilherme esteve detido, esteve no presídio, esse perfil, Justiça por Vitor, que a todo momento estava fazendo postagens cobrando justiça para que o caso não fosse esquecido, perfil que ganhou até projeção nacional, depois que outras páginas também entraram para acompanhar a história, viram o tamanho absurdo que aconteceu. Esse perfil passou a receber mensagens de ameaça, que podem... Estamos falando de uma suposição, de uma versão que vai ser investigada, mas ameaças que podem ter saído desses celulares encontrados dentro do presídio. O Júnior Oliveira conversou com a Tainá, que é essa menina que deu entrevista pra gente depois do acidente, ela que está à frente desse perfil, e ela recebeu ameaças, xingamentos racistas. O que ela está vivendo nesses últimos dias também foi um verdadeiro inferno. A polícia já foi informada sobre essas ameaças que ela vem recebendo, Júnior? Boa noite.
Já foi informada sim e ela até fez registro de boletim de ocorrência, viu, Luciana? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Antes, eu estava aqui ouvindo você dizer sobre a alegação desses celulares que foram encontrados, a alegação da família, que depois foi confirmada essa informação junto ao presídio. Em conversa com o advogado, ele disse ter conhecimento, o advogado de Guilherme tem conhecimento desses aparelhos que foram encontrados na cela, mas diz que ainda vai conversar com o Guilherme para saber dessa situação e não confirmou se ele fez o uso de um desses aparelhos ou não. Luciana, a Tainá, como você citou muito bem, participou hoje dessa manifestação aqui na cidade, junto com a Luciana, com toda a família de Vitor, e ela passou para a gente essas informações dessas ameaças que vinham acontecendo nos últimos dias. Tudo começou, segundo ela, pelas redes sociais, fizeram um perfil fake e começaram a falar com ela, a enviar mensagens, e essas mensagens com conteúdo até racistas, como ela citou pra gente nesta entrevista que a gente vai ver agora. Ainda muito abalada com tudo o que aconteceu nessa manifestação, ela deu detalhes dessas mensagens e como ela recebeu, como ela foi absorvendo todos esses recados, essas mensagens que eram enviadas nas redes sociais. Vamos ver. A primeira mensagem eu assustei, porque foi uma mensagem muito fria. Ele riu e só me respondeu e morreu. E aí me veio à memória o que o Guilherme tinha falado na delegacia. Que ele falou pra gente assim, olhando no nosso olho, que o Vitor não sobreviveria. Que quando era com ele ninguém sobreviveria. A primeira mensagem que eu respondi, que eu recebi, a pessoa riu e me falou e morreu. Eu assustei. Aí na hora eu pensei, nossa, foi solto. Na hora me veio isso na cabeça. Aí depois, ele começou com as zombações. Ficava falando que o Vitor estava no inferno, que nem Jesus tinha salvado ele, que se eu quisesse me encontrar com o Vitor era para me suicidar. Era esse tipo de mensagem, zombando e rindo. Até que as mensagens começaram a ter tom ameaçador. Aí eu procurei a polícia, fiz um boletim de ocorrência, levei para a Polícia Civil. Só que não teve processo investigativo ainda das mensagens. O fake continua ativo, mas agora ele não entra mais, ele não me manda mais mensagem, ele não me procura. A última mensagem quem recebeu foi uma seguidora nossa, que ele mandou mensagens racistas falando que ela era uma macaca e que era para ela voltar para o zoológico. A gente não tem dúvida de que essas mensagens saíram do presídio, porque logo após que o Ministério Público mandou o e-mail dizendo que foram encontrados 3 celulares e um carregador na cela onde o Guilherme estava preso, que os celulares tinham sido recolhidos e que medidas estavam sendo tomadas, o fake nunca mais mandou mensagem. O fake nunca mais me mandou mensagem, nunca mais procurou, o fake nunca mais esteve online. E esse detalhe chamou muito a atenção da polícia, que agora está apurando toda essa situação depois que a vítima procurou a polícia e fez o registro do boletim de ocorrência. Todo esse conteúdo também, Luciana, essas mensagens, esses prints, né, foram entregues para a polícia que está avaliando, que está investigando aí essa situação. São ameaças graves. Bom, nós conversamos também com vários amigos de Vitor aqui na cidade, não só com a família, e a expectativa de todos, apesar dos pesares, né, é que a justiça seja feita. A Tainá representou esses amigos de Vitor e vai externar para a gente aí todo esse sentimento de todos os familiares e amigos. Esperamos justiça pelo Vitor, porque ele matou um inocente. O Vitor não sabia quem era ele, o Vitor não tinha contato com ele, o Vitor não tinha problema nenhum com ninguém, muito menos com ele. Porque nós não conhecíamos, nós esperamos justiça. Porque não é possível que um juiz tenha coragem de assinar um habeas corpus de uma pessoa que tem 18 passagens pela polícia, que responde por homicídio, tentativa de homicídio, ameaça, agressão, tráfico de drogas, ainda tem condições de ficar em liberdade. É muito vergonhoso para a justiça do nosso Brasil. Aí eu pergunto, quanto vale uma vida? Porque hoje o Vitor está enterrado, a mãe dele não pode ver ele e o assassino dele está sendo colocado em liberdade. Um delinquente está sendo colocado em liberdade. O nosso menino não teve justiça. Hoje ele não está mais aqui, mas nós não vamos nos calar. Eu falei, compraram a liberdade do assassino, mas não vão calar a nossa voz. Nós vamos por justiça pelo Vitor e por todas as vítimas do Guilherme até o fim.
A gente continuou acompanhando a situação da soltura de Guilherme no presídio aqui da cidade, Luciana. Mas no local nós fomos informados pela diretoria do presídio que esse tipo de informação não poderia ser passada. O que foi informado pelo advogado de Guilherme é que não teria um horário exato para a soltura dele. Diz que há uma burocracia por causa do sistema, como essa decisão ela foi tomada pelo colegiado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, pelos desembargadores. Foram 2 votos a favor e 1 contra. Foram 3 desembargadores que julgaram aí esse habeas corpus. Então há um trâmite burocrático. Então não é possível dizer qual horário ele vai poder sair do presídio. O advogado esteve no presídio, deu entrevista para a gente, depois saiu do local e não passou para a gente detalhes sobre o momento exato em que ele deve deixar o presídio. Mas fato é que esse habeas corpus já saiu e há a expectativa aí do advogado que ele saia ainda hoje do presídio. Voltamos com você, Luciana. O advogado que acompanha o caso do Guilherme, que faz a defesa do Guilherme, conversou com a nossa equipe. Ele deixou bem claro que esse habeas corpus corresponde apenas ao direito do Guilherme responder o caso em liberdade. Ai, gente, é difícil demais. É muito difícil. Eu não consigo não me envolver, né? Eu não consigo não sentir as dores dos outros. O Guilherme vai poder responder o caso liberdade. Coloca a entrevista do advogado, por favor. O processo continua. O que modifica realmente na ação penal é só o fato dele poder responder ela em liberdade. Mas a ação continua, ele está denunciado. As condições da liberdade dele é comparecer sempre que intimado a todos os atos do processo e informar das atividades mensalmente. A única condição é essa, comparecer aos atos do processo. Agora o processo continua, só que com ele em liberdade. Com relação a mérito, é complicado falar em mérito porque está a cargo da justiça. Nós vamos aguardar, tem uma perícia, tem uma situação, ele ainda vai ser ouvido em juiz ainda, para realmente expor o que ocorreu naquele dia e que só ele e quem estava lá sabe, né? No depoimento em delegacia, ele ficou meio em choque, ele realmente estava embriagado, a embriaguez é uma comprovação porque existe o laudo de alcoolemia, então não há que se furtar a essa situação, mas a palavra dele é a ausência de intenção, até porque não conhecia o rapaz, não teria por que tirar a vida de um desconhecido, isso na fala dele. Mas isso aí quem vai apurar é a justiça. Cabe à justiça agora, ao juiz, à promotora, à audiência de instrução para julgar isso aí. Não tem por que tirar a vida de um desconhecido. Ai, gente, a pessoa bebe, assume a direção, atropela propositalmente. Você quis matar, pelo amor de Deus. Mas por que a gente entende uma coisa do lado de cá e do lado de lá eles entendem outra? Não tem sentido. O Júnior Oliveira também conversou com o advogado sobre essas ameaças que os familiares do Vitor, que os amigos do Vitor estavam recebendo aqui do lado de fora. Questionou também sobre essa questão dos aparelhos celulares e o advogado falou sobre isso. Temos conhecimento, inclusive pedimos a devida apuração. Ele nunca recebeu uma visita em Araguari. Ele é um preso recente, não teve visita. Ao inverso, nós temos informações que a família foi ameaçada, existe boletim de ocorrência. A própria defesa requisitou essa informação e precisa ser apurada. Tem informações, inclusive, em rede social, de contas que ele nunca teve, que foram criadas depois do momento que ele foi preso. Então você está dizendo que a família dele também recebeu ameaça? A família do acusado, sim. A família do Guilherme, sim. Inclusive, existe boletim de ocorrências disso, representação na delegacia para apurar realmente de onde partiu, para apurar a erva, a localização da internet que saiu, para identificar realmente quem fez. Contra quem da família dele? Contra os familiares, infelizmente, pessoas que também sofrem, não queremos aqui tirar o sofrimento da mãe que perde o filho também, como eu disse, vai uma ação que vai ser julgada pela justiça, mas infelizmente as acusações foram direcionadas à família dele, pai, mãe, família, inclusive acusações de pôr fogo em carro, de agredir fisicamente, é o que a gente, na verdade, não é por aí, justiça pelas próprias mãos, não é por aí, ele vai ser julgado. O promotor denunciou ele por homicídio duplamente qualificado. É um processo que vai prosseguir e ele pode ser submetido a júri popular, ou seja, a população de Araguari que vai julgar ele. Então o que a gente espera, independente da nossa vontade, que ele seja julgado. E se assim a justiça entender, sem dúvida ele vai cumprir. Concordamos em um ponto muito importante, doutor, que de fato não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Estamos muito descrentes. Mas nós não podemos nos tornar criminosos como o Guilherme. Eu não vou gastar meu réu primário por causa dessa criatura. O que eu vou fazer a partir desse momento é rezar
incansavelmente para que ele vá a júri popular. Porque quando a gente não confia mais na caneta de um juiz, quando a gente não confia 100% cegamente em um processo coordenado por quem deveria atender os interesses da população dentro da legalidade, todo mundo entendeu, também não vem ficar fazendo drama depois. Quando a gente não confia, a gente tem uma opção que é o júri popular, que é o quê? Quando o júri é quem determina se ele foi culpado ou não. E aí, meu amor, é uma coisa que eu tenho visto aqui e que eu tenho muito orgulho de dizer que a sociedade não está passando a mão na cabeça de bandido. Guilherme pode ter sobrenome, pode ter dinheiro, pode ser o branquinho playboyzinho burguês, ele pode ter tudo. Pode ter os melhores advogados, mas tem uma coisa que ele não tem: caráter, ficha limpa, honra, não tem. Uma pessoa que tem um pouco disso, um mínimo que se preze, sabe que a partir do momento que você bebe, você não pode assumir a direção. Uma pessoa que tem um pingo de juízo não desce de um carro simulando que está armado e vai para cima de um grupo onde havia inclusive uma mulher grávida. Uma pessoa que pense um pouquinho na vida do outro, que tenha um mínimo de senso de humanidade, não pega um carro em altíssima velocidade e joga em cima de um grupo de pessoas, atropela um rapaz e fica 34 dias lutando pela vida e ainda acha que tudo bem. Não mede as consequências. A dor da Luciana é a nossa dor. Eu peço a você, telespectador, que reze pela Luciana, pela Tainá, pelas pessoas que estão buscando justiça pelo Vitor. É uma família que precisa da nossa força. É uma família que confiou no Cidade Alerta Minas e confia no nosso telespectador para que a justiça ainda faça... Ai, é difícil, tão difícil falar isso. Mas para que alguma coisa seja feita e mantenha esse Guilherme na cadeia. Eu quero ele preso. Se dependesse de mim, ele não tinha nem saído. A gente vai continuar acompanhando esse caso.